A graça e a paz de Cristo Jesus, um dia de bênçãos em Cristo, pastor Edmário, mais uma vez, depois de passado um tempo, devido às atividades do dia a dia e também às atividades eclesiásticas, e agora fazendo esse vídeo pela manhã, né? E com certeza, como todo vídeo caseiro, vai ter alguns sons diferentes, do tipo som do cachorro do vizinho, som de passarinho pela manhã. Mas isso não importa. O que importa é que Cristo seja pregado e seja glorificado nessa manhã. Então, dessa forma, como eu tinha prometido há meses atrás, de que faria uma exposição na carta do apóstolo Paulo a Filemon, então estarei fazendo isso hoje para a glória de Deus. Mas antes de tudo, vou começar com uma oração. Nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, que Tu deste para nós, este dia abençoador. E, ó Pai, acima de tudo, que a Tua palavra seja verdadeiro alimento para as nossas vidas. Que a Tua palavra seja tudo aquilo que precisamos e necessitamos para glorificar e exaltar o Teu santo nome. E sabemos, Senhor, que é o Teu Espírito Santo quem de fato aplica a Tua palavra, é o Teu Espírito Santo quem de fato faz todas as coisas na nossa vida. É Ele quem vai nos esclarecer, é Ele quem vai nos fortalecer. Então, ó Espírito de Deus, trabalhe em nós para a Tua glória. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Então vamos à leitura do texto bíblico que trataremos nessa manhã. Filemon, começando assim. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e à nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Cabe aqui alguns esclarecimentos nessa carta, principalmente porque é a única carta, vamos dizer assim, que não há nenhuma disputa tanto do lado de estudantes críticos quanto do lado de estudantes conservadores de que ela não seja de Paulo. De fato, ela é de Paulo principalmente por causa de seu tom pessoal. E ele se dirige assim dessa forma porque esta carta foi escrita na prisão. E pode-se perceber aqui que, segundo um estudo sério, segundo um estudo histórico bem elaborado, ela data mais ou menos do ano 60 depois de Cristo. Ela data do ano 60 depois de Cristo. E nessa ocasião, Paulo estava preso em Roma. E essa carta foi enviada à igreja de Colossos, já que a localização de Filemon é Colossos, segundo as informações. Quem era Filemon? Era um irmão cristão e dono de escravos. E no caso, quando Paulo vai se dirigir a Filemon, um dos escravos dele era Onésimo. E Onésimo, nessa ocasião, ele havia fugido e acabou encontrando Paulo em Roma. E aí, nesse momento, Onésimo recebeu os ensinamentos de Paulo quando chegou a Roma e acabou se tornando cristão, esse escravo. O propósito de Paulo ao escrever essa carta pode ser percebido que ele foi pedir em favor de Onésimo a Filemon para que o recebesse, não mais a Onésimo,
como escravo, mas recebesse ele como um verdadeiro irmão livre em Cristo Jesus. E ele pede isso em favor de Onésimo. Lembrando que a coisa mais comum que existia nessa época era a escravidão. E a escravidão era um fato consumado, e mesmo nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é fato consumado a questão da escravidão. Sendo que para um hebreu, a escravidão ela tinha todo um peso voltado, segundo a lei, segundo o Pentateuco, segundo a Torá, de que o escravo deveria ser tratado com humanidade, diferentemente do escravo romano, que era tratado como um mero bem, um bem igual a um objeto, um bem igual a um animal e etc. Mas aqui Paulo ele quer ir além do que já era prescrito na lei judaica. Ele queria mesmo de fato que Filemão recebesse Onésimo como um irmão livre em Cristo. E para isso ele pede de maneira ousada, para a época, que ele apela para convencer o coração de Filemão para que recebesse Onésimo, não mais como uma pessoa inútil, mas como uma pessoa útil, como o próprio nome de Onésimo diz, útil, uma pessoa útil em Cristo. Então, nessa carta nós devemos lembrarmos sempre esse aspecto. Paulo ele não vai dar um mandamento, digamos assim, autoritário, mas ele pede pelo amor de Cristo Jesus para que Onésimo seja recebido como tal, recebido como irmão em Cristo Jesus. Agora vamos ao próprio texto, o que a gente pode ver no próprio texto. Vamos ver aqui o que se vê no texto. Ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Quer dizer, Paulo reconhece que o motivo dele estar na cadeia é justamente por amor ao Evangelho, já que, a princípio, se vamos lá em Atos dos Apóstolos, ele tinha sido acusado pelos judeus de perturbar a pátria, de perturbar a religião, de falar que ele estava ensinando alguém que era contra totalmente a religião judaica, totalmente contra a lei de Deus, totalmente contra, principalmente, a Torá. Contudo, nós podemos ver aqui que ele não se entristece, mas antes ele se apresenta dessa forma dizendo: eu sou prisioneiro acima de tudo da vontade de Deus. Sou prisioneiro antes de tudo da vontade de Cristo Jesus para a minha vida. E aí ele diz, ao amado Filemão. Ele diz, ao amado Filemão, nosso cooperador. E a nossa amada Áfia e Arquipo. Aqui está dizendo, nosso camarada. Mas em outras versões, como a Revista Atualizada, ela vai dizer assim, dessa forma: nosso companheiro de lutas. Então, literalmente, é nosso companheiro de lutas. Então, quer dizer, para entender nesse aspecto, é pessoas que cooperam com a obra de Deus. Então, ele continua. E a igreja que está em sua casa. Podemos perceber aqui uma característica importante da época, que não existia a ideia de templos como conhecemos hoje. Antes as igrejas se reuniam em casas. Elas nasciam em casas. Elas nasciam no meio de famílias. Então isso é muito importante. Então aqui se prova que quando pensamos em sociedade, a sociedade ela sempre começa a partir da família. Temos que levar em consideração isso. Outra coisa, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele já começa com essa saudação, sempre desejando que a graça sempre cresça na vida de cada um e que justamente a paz de Deus venha a crescer em cada um. E é o que acaba sendo bem distinguido em relação à paz que os romanos proporcionavam através da guerra, através do poder político, através da riqueza. Não. A paz aqui que Paulo vem falar é justamente a paz que vem de Cristo Jesus, a paz que vem de Deus, a paz que o mundo não pode dar. Uma paz plena, que mesmo em meio a problemas,
mesmo em meio a dificuldades, a presença de Deus é suficiente para nos consolar, é suficiente para nos alegrar. Quer dizer, não significa ausência de problemas, mas significa, acima de tudo, a presença de Deus suprindo todas as nossas necessidades. E aí vemos aqui, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Quer dizer, a tarefa do apóstolo Paulo sempre foi uma tarefa, além de anunciar Cristo, mas também uma tarefa de estar constantemente se preocupando com a vida espiritual de cada servo de Deus, com a vida espiritual de cada um que ele evangelizou. E isso demonstrado através de quê? De intercessões, crendo no poder de Deus para suprir as necessidades, para livrar de todo o mal a cada um. E isso glorificamos a Deus certamente. Que a palavra de Deus, ela nos ensina a verdadeiramente nos preocuparmos uns com os outros, com toda a nossa vida espiritual. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Quer dizer, podemos ver aqui que há esse momento dessa oração para que a cada momento, no nosso caso aqui, vemos no texto aqui, no caso de Filemon, que ele pudesse ser instrumento de Deus para comunicar a fé e instrumento de Deus para consolar os irmãos no mais profundo do ser de cada um. Tanto que em outra versão, nós podemos ver aqui, que vai dizer o seguinte, na revista atualizada, ela vai dizer: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Quer dizer, está falando do mais profundo do ser de cada um. Aqui nessa versão fala de coração, aqui fala de entranhas. Por quê? Porque é o seguinte, está falando das emoções, do mais por dentro de cada um, já que na linguagem bíblica podemos ver que o mais profundo do ser de cada um é representado pelo coração, é representado pelas entranhas e em alguns casos é representado pelo fígado. Isso podemos ver tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos vários exemplos disso. Então, o apóstolo ele vai fincar tudo isso sempre na seguinte ideia, na ideia de cada um ser consolado a partir de quê? Da fé em Cristo, principalmente da fé em Cristo. E aí vem, por isso ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Então nós podemos ver aqui, nesse texto então, algumas coisas muito importantes para a nossa vida. A primeira delas é, sempre que tomarmos alguma decisão, sempre que buscarmos alguma solução para algo, sempre devemos expressar a nossa fé em Cristo. E essa fé significa o seguinte, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, conforme está em Romanos 8, 28. Quer dizer, lembrarmos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, conforme está em Mateus 6, 33. Quer dizer, podemos ver a partir desses versículos que a fé em Cristo é uma fé que vem nos levar a nos motivar, a nos mantermos firmes e de pé a cada momento na presença de Deus. Então, dessa forma, podemos ver o seguinte, devemos estar sempre firmes e comunicando essa fé a cada um. Segunda coisa muito importante, que além de termos essa fé, devemos consolar os irmãos. Aqueles que estão fracos, devemos fortalecê-los através de palavra, através de oração, através de presença, através daquilo que pudermos ajudar, segundo as nossas posses, segundo as nossas necessidades. E de fato, como vemos aqui, como vê aqui no versículo 7, tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Quer dizer, vamos ver aqui, que diz aqui,
que o coração dos santos tem sido reanimado. Ou seja, aqueles que estão desanimados, somos chamados verdadeiramente a consolar. E a terceira coisa, que é mais importante, é obedecermos a Deus sempre por amor. Diz aqui a palavra: peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Quer dizer, devemos sempre obedecermos a Deus, obedecermos a sua palavra. E todos os pedidos que vemos na palavra de Deus, devemos ouvir com o coração aberto, por amor a Cristo e por amor aos nossos irmãos. Cristo disse: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E ama ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo é por amor. E amor envolve, acima de tudo, renúncia. Renúncia do nosso eu, renúncia da nossa própria vontade. Então, que nessa manhã o teu coração seja consolado, que nessa manhã o teu coração seja cheio do Espírito Santo, que nessa manhã o teu coração seja, acima de tudo, preenchido pela alegria que vem do Senhor. Assim que Deus te abençoe grandemente em Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu consolo, e que tu venhas a cada dia, Senhor, nos encher da tua palavra e estarmos dispostos a te obedecer. Estarmos dispostos, Senhor, a nos encher da tua graça, sim, verdadeiramente, porque sem a tua graça não podemos viver. E que no nosso trabalho sejamos luz do mundo e sal da terra, que nossa casa sejamos família, família que te louva, família que te glorifica, família que te exalta, ó Deus Todo-Poderoso. Que sejamos, acima de tudo, pessoas fiéis ao teu chamado de pregar o Evangelho a toda criatura. E que, ó Deus, particularmente no dia de hoje, Senhor, o nosso Brasil tenha mudança. O nosso Brasil tenha mudanças de uma tal forma de que leis justas sejam colocadas e de que governantes sejam governantes, ó Pai, que tenham temor de Ti. Eu não estou pedindo, Senhor, que todos os governantes ou que todos os políticos sejam, ó Deus, evangélicos, mas estou pedindo, Senhor, que haja justiça, justiça que vem da Tua parte, justiça para que as famílias sejam preservadas, justiça, Senhor, para que, ó Deus, verdadeiramente tenhamos segurança, tenhamos, ó Deus, honestidade no meio da atividade pública e que, ó Pai, nosso país verdadeiramente seja um país em que Cristo é o Senhor. É tudo isso que desejamos em nome de Cristo Jesus e eu particularmente como teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Então, um dia de bênçãos para todos. Canal Pregador Fiel de Cristo. Basta você se inscrever, né? Clicando, inscreva-se, né? Marque também no sino, né? Para receber notificações novas. E quaisquer dúvidas, qualquer contato, pregadorfiel1645 @gmail.com. Deus abençoe.